Sejam bem-vindos a mais um episódio do ActCast. Eu sou o Rafael Cebola, estamos aqui nos estúdios da Artes Filmes e hoje eu vou conversar com o Dr. Alexandre Martinelli. Ele que é CEO da Rizomed, tem 55 anos, nasceu em São Paulo, ele é cirurgião dentista, especialista em prótese dentária e implantodontia, MBA em gestão de planos de saúde. Também fez o MBM Program e o MBM Advanced, foi lá que eu conheci o Alexandre, lá no Advanced. Ele é do MBM Minds também. E ele está agora, ele é membro do Prosperous Club da MLS. Ele é casado com a Ana Paula e é pai da Ana Clara, de 20 anos, e da Ana Carolina, de 18. Alexandre, seja bem-vindo ao ActCast. Gratidão, Cebola, pelo convite, poder estar aqui junto, trocar experiências e coroar, né, nossa amizade que aconteceu lá no Advanced e que estendeu, virou uma parceria bacana que agora estamos juntos. Com certeza. Isso aí, vamos lá. Vamos lá, Ale. Queria que você contasse um pouco para o pessoal que está assistindo a gente como que foi sua trajetória aí, né? Você, cirurgião dentista, né, empresário, como que foi? Como que começou aí? Eu venho de uma família de dentistas. O meu pai era dentista, meu irmão é dentista, e ambos casamos com dentistas. Então, é uma história de tradição na família. Mas eu, desde a faculdade, eu já tive esse ímpeto empreendedor. Já tive a vontade de empreender e criar um negócio a partir da odontologia. E já comecei a me interagir com os amigos, com os colegas de sala, na intenção de querer criar uma empresa. Então, logo após a graduação, eu já tive, claro, a oportunidade de estar trabalhando com meu pai, exercendo a profissão. Meu pai ele tinha uma clínica grande, com vários profissionais trabalhando junto, que tinha já um perfil de empresa. Mas ali o profissional liberal, ele quer exercer realmente a profissão em alto nível, ali era com esse perfil, e assim nós seguimos. E, paralelamente, com esses colegas, a gente foi idealizando que poderia ser uma empresa de planos odontológicos, com benefícios corporativos para colaboradores de empresas, sempre com esse foco voltado para o B2B. A coisa foi se desenhando, com um primeiro colega, apareceu uma oportunidade de uma empresa que poderia ser cliente, acabou não dando certo, e aí voltamos para trás. Felizmente nessa época a gente não tinha aberto ainda um CNPJ, mas tínhamos avançado em montar uma pequena clínica para atender esse cliente. Não deu certo, desmontamos tudo, e aí com essa pessoa não deu certo. Éramos 3, né? Só para contextualizar aqui, éramos 3 colegas e acabou um saindo, e fiquei eu e mais um. E aí, passou um certo tempo, veio um terceiro novamente, com novas oportunidades de poder desenvolver com possíveis clientes. O pai dele trabalhava numa assistência médica na época, na região ali da Zona Leste, aqui de São Paulo, que era uma região muito industrial ainda. Aquela região daquela Avenida Celso Garcia, eram diversos galpões, um colado ao outro, com diversas empresas, e ali tinham diversas empresas que trabalhavam com o plano médico. Não se falava ainda naquela época em ter o plano odontológico junto. Isso eu estou falando de 34, 35 anos atrás. E aí fizemos uma parceria, montamos uma pequena clínica naquela região, e nós 3 ainda atendíamos como dentistas nessa clínica, como uma espécie de um credenciado dessa assistência médica que o pai desse terceiro colega trabalhava lá. Ele se chamava Renato, esse colega que também dentista trabalhava com a gente. E assim a gente foi desenvolvendo, trabalhando ali, atendendo esses clientes como credenciados dessa operadora médica e devagarzinho tentando
pensava como seria o modelo de negócios, como que nós construiríamos a forma de atender, as regras de como criar o produto e tudo mais. Nesse meio tempo, o outro parceiro que foi desde o início, sempre esteve junto comigo, que é o Marcelo, também dentista, nos formamos juntos, e ele tinha um grande amigo de colégio, fizeram um ensino médio juntos, e a família dele era dona de uma empresa, ainda é dona de uma empresa grande de câmaras frigoríficas, que você conhece, que é o Alexandre Bossia, dono da São Rafael, câmaras frigoríficas. Aquela empresa centenária, tão comentada lá no MBM. E eles toparam ser o nosso primeiro cliente, naquela época. E já tinham se passado alguns anos, isso já tem, né, eles já são clientes nossos há, acho que 28 para 29 anos. E um dos irmãos, eles são 4 irmãos, o Augusto, ele é administrador de empresas, já tocando ali o operacional da São Rafael, enxergou nessa nossa proposta com benefício corporativo ligado à odontologia como realmente uma novidade, em algo que poderia agregar muito valor na gestão e na cultura dos colaboradores, que eles têm uma cultura muito forte lá na São Rafael. Já tinham nessa época? Já tinham nessa época. E ele percebeu que nós éramos muito jovens ainda e não tínhamos a coisa bem desenhada. E ele se propôs a ser ali tipo um pai do negócio. Uhum. E ele vinha ali no final do dia meio que ensinar a gente como a gente deveria criar o contexto do plano de negócios e do produto. E assim a coisa foi se desenvolvendo. Foi um verdadeiro mentor, né? Foi um mentor, exatamente, foi um mentor. Seu primeiro mentor, vamos dizer foi. assim. Exatamente. E ele dizia como ele gostaria de ser atendido, a empresa... Isso, exatamente. E a gente foi desenhando o negócio. Era muito próximo, nós estávamos muito próximos fisicamente de onde era a sede da empresa na época. E aí, no final do dia, a coisa andou, né? A coisa se desenhou e fechamos um negócio e a parceria para ser o primeiro cliente. E no final do dia vinha toda a turma lá dos colaboradores da São Rafael para ser atendidos nessa pequena clínica onde nós ainda atuávamos como dentistas. O tempo foi se passando e aí a Patrícia, irmã do Marcelo, que é administradora de empresas, formada na USP, com especialização em marketing, decidiu vir fazer uma consultoria para nós, também para ajudar em idealizar mais propriedade, com mais consistência e profissionalismo, o que seriam todos os manuais de atendimento, todos os processos internos. E assim foi. A empresa se desenhou dessa maneira e a Patrícia está com a gente até hoje. O que você lembra dessa época, desse começo? Claro, né? Esse primeiro cliente, acho que foi um primeiro desafio. Mas além de encontrar alguém que confiou em vocês, quais foram os desafios no começo da empresa? O que você mais lembra dessa época? Foi justamente nessa época, foi realmente, né, a construção do negócio em si, o plano de negócios, o que seriam todos os processos internos. Na época ainda não existia a regulamentação do governo, que é a Agência Nacional de Saúde, que logo depois veio já com uma certa força de impor como o governo gostaria que as empresas ligadas ao ramo saúde atuassem no Brasil. Foi um grande desafio na época também, porque já existiam algumas empresas bem estruturadas e que começaram a colocar, ajudar a idealizar essas normas, e para os menores era mais difícil, porque você precisa de estrutura, de gente qualificada, de dar foco nesse quesito. E então isso foi realmente um desafio muito grande, mas que trouxe também o outro lado, que foi da profissionalização já logo cedo. Então nós muito cedo tivemos que ter um esforço grande nesse sentido e criar uma empresa sólida na questão de processos, de manuais, de como entregar o produto, de atendimento ao cliente. Tudo isso já foi pensado muito cedo. E na sequência veio a questão
comercial, que nós todos muito ligados a processos, todos os fundadores e sócios dentistas, com uma administradora, um foco total em montar um negócio, em fazer processos, isso tudo que eu estou falando até agora. E o comercial ficando um pouco de lado. Então esse foi um porém que aconteceu ao longo da nossa história. Quando que você percebeu que você não era um simples dentista, também era um empresário? Porque eu demorei para perceber que eu não era mais um publicitário, eu não era só um publicitário, um simples publicitário, também um empresário. Quando que você caiu essa ficha? Eu sempre tive esse ímpeto, desde a faculdade, esse negócio de você querer empreender, querer ir além do que é ser um profissional liberal. Isso foi desde o início. Eu não consigo explicar da onde veio isso, o porquê esse estalo inicial. Eu sei que desde a faculdade, desde a graduação, eu queria ser um empresário. Eu nunca fui aquela pessoa que, desde cedo, disse eu vou ser isso, como uma profissão específica, né? A odontologia veio na minha vida porque o meu pai era dentista. Eu não tinha aquele ideal específico de um ramo econômico. Eu sei que eu queria empreender, no que eu não tinha muito isso claro comigo. Fui para a odontologia porque o meu pai ele era um excelente profissional, reconhecido, com reputação, e tinha uma clínica excelente, muito bem reconhecida. Ele era bem sucedido para um profissional liberal. Eu, na minha infância, na minha vida, não vim de baixo, como muitos. Eu tive muitas oportunidades desde a infância, de estudar em colégio particular, de ter uma faculdade particular para estudar. Não precisei trabalhar por obrigação, por necessidade ao longo dos meus estudos. E fui logo trabalhar diretamente depois de formado, né? Eu estagiei, obviamente, com ele, na clínica dele. Isso teve muito a ver com a especialidade que eu exerço depois. Mas, desde o início, eu quis empreender. E até uma coisa que eu sempre me vangloriei um pouco, né, ao longo do tempo, que eu nunca tirei carteira de trabalho. Não tenho carteira de trabalho. Não é nem que tirei e numa... Não, nem tirei. Não teria o documento. Não tenho nem o documento, nunca quis, né? Porque tinha essa coisa na cabeça de ser empresário. E o que você falaria para uma pessoa que hoje quer ser um empresário? Que é uma maneira de você se desenvolver. Eu acho que não é para todo mundo, realmente. É algo que você precisa ter essa intenção de assumir todos os riscos, porque tem realmente muitos riscos. Você assume toda a responsabilidade para você, do negócio. Você precisa investir, você precisa abrir mão de muitas coisas pessoais, mas tem um retorno, que eu não estou aqui falando de financeiro, estou falando de um retorno de satisfação pessoal, de entregar algo para a sociedade de uma maneira mais ampla. Então, é algo que me dá aquela vontade de, sabe, a verdadeira, de acordar todo dia de manhã, sair da cama, de não ter preguiça de querer dormir mais 5 minutos, de fazer mais pela sociedade, de saber que existem os colaboradores, que também você contribui com a vida de todos eles, de estar se desenvolvendo sempre. Então, eu acho que se você tem essa vontade, esse ímpeto, vá em frente. As dificuldades vão existir sempre e são enormes, mas se você realmente tem isso dentro de você, você consegue superar todas elas. E como que um empresário pode fazer para, no momento de dificuldade, ele não desistir? Primeiro, você tem que se ter isso muito claro dentro de você, o que você quer, o seu propósito, para aquilo que você está lutando.
Isso é fundamental, isso vai te fazer levantar sempre. Ter pessoas próximas com quem você possa trocar as suas experiências, dividir as dificuldades, escutar realmente, ter aquele verdadeiro feedback de uma pessoa próxima que você confia para te apontar os problemas, aonde você está errando, para você poder rever as coisas e refazer. Então, e acreditar sempre, né? A mentalidade de que é possível, de que você pode alcançar aquilo que você quer com a força do trabalho e do conhecimento. Precisa estudar, né? Estudar é fundamental, você evita muitos erros, você acelera o tempo. Então, o conhecimento, e hoje a gente está vivendo uma era maravilhosa que a gente não teve lá atrás. Não sei quanto tempo já você empreende, Cebola? Eu já há 30 anos também. Há 30 anos, então. Naquela época a gente não tinha com quem. Eu nem costumo falar, porque quando eu falo que eu trabalho com marketing há 30 anos, a galera acha que é mentira, né? Porque eu tô com 48, comecei com 18. Pois é. Mas eu tô no mercado há 30 anos, cara. Exatamente. Na época eu não tinha nem smartphone. Já existia, mas Isso. poucas pessoas tinham. Então a gente viu muita coisa mudando, né? Exatamente. Nós não tínhamos acesso a isso. É uma coisa que tem sido muito falada e clara hoje. Por exemplo, você estudou publicidade, eu estudei odontologia, mas não tem um curso de empresário. Sim. Isso não existe, não existia, pelo menos. Foi tudo muito na raça, muito no ímpeto, muito na vontade com erro e acerto, né? E isso é penoso, custoso. Se você pode receber essa informação de quem já passou pelo processo, ajuda muito. E nós estamos vivendo uma era hoje que você tem muitos mentores que já têm larga experiência, com resultados comprovados, que é o importante, né? Saber escolher com quem você vai se aconselhar e aprender o que deve ser feito. Procurar pessoas que têm comprovadamente um resultado eficaz ali, que aplicam aquilo que elas procuram ensinar de forma eficaz nos próprios negócios. Eu acho que isso é uma linha ali, uma régua que você deve utilizar sempre para poder escutar e trazer para dentro do seu negócio esse conhecimento. Mas isso ajuda demais, acelera o tempo, diminui riscos, evita perda de dinheiro desnecessário e é uma vantagem competitiva que existe hoje muito grande. Você faria algo diferente nessa sua trajetória, algo no começo da empresa? Hoje você, com a cabeça que você tem hoje, você não para de estudar, né? Sim. Já está pensando no próximo curso, né? Sim, sem dúvida. O que você faria algo diferente? Você falaria alguma coisa para aquele Alexandre lá de trás, lá, fazer algo diferente? Olha, Cebola, eu não sei se eu... Porque assim, é difícil você falar num lapso de tempo tão grande, porque na época nós não tínhamos a vivência que temos hoje, o conhecimento que temos hoje. Então, se eu se desse tudo errado do que eu estou fazendo hoje, eu com certeza tentaria novamente. Mas a gente pode ser nesse ramo ou em outro ramo, mas com o conhecimento de hoje eu começaria diferente. Um quesito que eu vejo assim fundamental, que eu não tinha consciência na época, quando a gente fala de cultura, quando você fala até do propósito e valores, princípios e valores, eu não tinha ideia do que era isso de forma clara, não tinha essa clareza toda. E isso é fundamental até para você encontrar o seu sócio, eu vejo que é muito importante você ter sócios. Mas você precisa ter o primeiro alinhamento de valores com o seu sócio, porque é dali para frente que você vai seguir todo o desenvolvimento da empresa, como você vai levar todo isso para frente. O propósito vai estar linkado a isso,
como é esse alinhamento de valores que você tem com o seu sócio. E como implantar, além da escolha de um sócio, que não dá para você ser sócio de alguém que tem valores diferentes que os seus, com certeza. Mas acontece muito, e eu vivi isso. Né? A minha história, porque quando nós começamos, a empresa ela iniciou e veio até então como ARM Planos Odontológicos. Era o Alexandre, Renato e Marcelo. Nós éramos 3 pessoas muito diferentes, com valores completamente diferentes. E isso gerou muito ruído nessa relação ao longo de todo esse tempo. Existiram momentos ali tensos, tóxicos até, na relação entre nós 3, por conta disso, e nós não tínhamos esse conhecimento. Hoje a gente sabe disso, tem essa clareza por conta de ter estudado esses assuntos. E a gente poderia ter evitado muito problema lá atrás. E nós nos juntamos por uma questão de amizade, por um alinhamento de amizade e não um alinhamento de valores profissionais, né, de vida. Não enxergava a vida de uma maneira. E tá tudo bem, né? Hoje a gente sabe que não existe certo e errado. Uhum. O certo é você viver de acordo com os seus princípios e seus valores. E você delinear a sua vida em harmonia com isto. Só que quando você está ao lado de pessoas que pensam da vida muito diferente do que você, não tem como não gerar algum ruído. Então isso gerou dificuldades no passado e que hoje eu estou sozinho na empresa. O Renato saiu há muitos anos, depois veio a saída do Marcelo e eu acabei ficando sozinho. E tenho vivido um novo momento no negócio. Conseguido implementar certas coisas que no passado eu tinha dificuldades, porque a gente, além de ter essas diferenças de valores pessoais em como desenvolver a própria vida pessoal, que isso impacta o quanto você vai se dedicar ao negócio e a forma como você enxerga o trabalho, isso tem a ver com você, com o seu ímpeto, né, os seus valores pessoais. E cada um tem o seu, e de novo está tudo bem, não existe certo e errado. Só que você tem que estar do lado de alguém que enxerga a vida como você, senão fica mais difícil. Sim. E hoje eu estou com a minha mulher, que tem que nem sei, tem pessoas que estão casadas com pessoas que têm essa visão diferente também relacionada ao trabalho. Estão conectadas por outros valores e princípios, mas ao trabalho às vezes existem divergências. E nós, eu e a minha mulher, temos uma conexão muito forte no que se diz nessa relação de valores ligadas ao trabalho. E está dando muito certo essa nossa junção como sócios hoje da empresa. E como que hoje você e a Ana Paula, né, fazem para implantar essa cultura, esses valores no time? Então, aí com essa clareza, né, e trazendo com intencionalidade a cultura propriamente dita, que hoje a gente tem esse conhecimento, a gente buscou, aprendeu e tem trazido isso de forma intencional, a gente consegue trazer realmente como ferramenta de trabalho. Nós, ao longo dos anos, tivemos experiências ruins de trazer pessoas de fora e nós não sabíamos como implementar os valores. Essas pessoas não conseguiram se encaixar no time, e aí eu fui entendendo que eu vinha trazendo pessoas ao longo do tempo que compraram a ideia de empreender junto com a gente. E aí nós fomos aprendendo em como direcioná-las para serem líderes. E como aprendemos juntos, né, nosso papel lá como CEOs é o papel principal de reinar, profetizar
e ensinar. Sim. E tenho feito isso de forma muito intencional. Então, consegui identificar as pessoas que teriam esse perfil de liderança e venho profetizando o futuro com elas, do crescimento da empresa, de todo o potencial que nós temos, do momento econômico, histórico que estamos vivendo, da possibilidade do negócio crescer ainda mais, do quanto isso pode impactar na sociedade e na própria vida de todos nós, das nossas famílias e da equipe como um todo. E fui buscar conhecimento para que elas pudessem se tornar realmente líderes com embasamento técnico. E que nós temos lá dentro do nosso grupo, lá do MBM, também uma linha de conhecimento voltada para as lideranças. E surtiu muito efeito. E a gente tem avançado bastante nesse sentido. E hoje a RM Odonto é Rizomed. Hoje é Rizomed. O que mudou, né? Claro, é a mesma empresa, tem essa experiência de 30 anos, mais de 30 anos, né? E o que mudou hoje para o cliente, o que mudou hoje para o público, para as empresas que se preocupam com o bem-estar do colaborador, o que muda hoje sendo Rizomed? Primeiro, eu enxergo assim como esse novo momento da empresa, que nós estamos mais estruturados internamente. É uma evolução da empresa. Uma evolução, exatamente, uma evolução. Até, se eu for pensar na parte mais inicial da empresa, ou emblemática, ou até de concepção, da onde eu vim, com os meus sócios, que me trouxeram até aqui, no qual eu sou extremamente grato por tudo que aconteceu, e chegamos até esse momento, mas eles não estão mais, né? O nome antigo remetia a eles, a nós três. E o momento de desenvolvimento do negócio e do ambiente, do ambiente corporativo como um todo, do setor de saúde, do que é um benefício corporativo e a importância que ele tem hoje na gestão das pessoas, e eu entendendo como a economia gira e que o pequeno e médio empresário, que realmente é o grande empregador do país, tem as suas dificuldades na gestão de pessoas. E fidelizar, a gente sabe quanto é difícil você manter o colaborador, você engajar o colaborador, né? Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje como empresários é ter uma mão de obra qualificada e que realmente fique com a gente. E as questões trabalhistas, de custo de mão de obra, o custo Brasil, que todos nós sabemos muito bem como funciona, a dificuldade de você dar um salário maior para esse colaborador que precisa. Mas aí o benefício corporativo ele é fundamental para encaixar nesse contexto todo que eu estou colocando. Só que o plano de saúde tradicional, que é o benefício corporativo mais desejado pelo colaborador, ele também é o mais caro para nós como empresários e difícil de você entregar. E aí veio a ideia de criar esse produto chamado Rizomed, e que hoje está se tornando a empresa, não veio para o nome, como uma marca, que essa é a nossa intencionalidade de criar uma marca chamada Rizomed, como alternativa possível, viável e de grande valor para o colaborador, onde você vai ter uma telemedicina de muita qualidade, com especialidades médicas, com atendimento rápido, que resolve inúmeros problemas, mais de 80% dos problemas do dia a dia de saúde da pessoa, ela consegue resolver ali via telemedicina. Acoplado a isso, um benefício farmácia, que é muito além daquele do CPF que a gente dá ali no balcão, com descontos que vão até 70% de desconto no valor do medicamento, que só isso já paga o custo fixo do benefício. Acoplamos também
clínicas de consultas presenciais com desconto, laboratórios de análises clínicas também com valores especiais, muito abaixo do mercado, para fechar o contexto, para que a pessoa realmente consiga resolver aquele problema do dia a dia de saúde que ela tem. Então continua o plano odonto e entrou todas essas vantagens, telemedicina, farmácia, exames, algumas consultas também presenciais. Isso. E hoje, qual região que a Rizomed atua? A telemedicina, ela é sem fronteiras. Se o colaborador estiver viajando para outro país, ele consegue acessar... Exatamente. Esse é um grande exemplo que eu sempre coloco. Esse vale até para o empresário, vale para todo mundo. E em qualquer lugar do planeta você vai conseguir falar com o médico rapidamente. É uma mínima internet? Isso, é uma mínima internet. Você falou, e hoje tem, é fácil. Hoje está mais fácil. E você fala com o médico em português, que vai te dar todas as dicas e vai resolver o problema. Já na odontologia, como ela é 100% presencial, depende da rede credenciada, e ela também é possível em todo o Brasil. É claro que a gente sabe e tem uma expertise muito grande nisso, depois de mais de 30 anos. O credenciado ele só se mantém ativo se ele tiver clientes. Então, não dá para a gente manter uma rede onde não tem um cliente ativo ali. Então, ela não é tão ampla assim, porque ela está nas regiões onde nós temos clientes ativos hoje. Mas nós temos um departamento de credenciamento muito ágil, muito experiente e que rapidamente coloca uma rede ali para iniciar o benefício. Perfeito. Bom, você fala bastante da questão da cultura da equipe. Você acredita que hoje o cliente Rizomed ele também é um empresário que se preocupa com a cultura do time dele? Não tenho dúvida disso. Não adianta a gente entender que cultura é importante. A gente precisa praticar. E quando você fala de cultura, é um assunto muito amplo. E que ela vai desde essa questão dos valores, do ambiente organizacional e de você ter a pessoa, o seu colaborador, com as questões mínimas de sobrevivência ali resolvidas. Então você não pode ter um colaborador que passa fome, você não pode ter um colaborador que está doente, que não tem acesso mínimo à saúde, com dor de dente, né? Isso é inimaginável. E a gente sabe que o acesso à saúde, seja ela médica ou odontológica, é caro. É um acesso caro e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Mas no Brasil, especialmente, nós temos o grande problema de acesso à renda. Toda a questão econômica e legislativa cria um sistema onde você não consegue avançar demais no salário líquido. Então, você agregar benefícios, e principalmente benefícios de saúde, contribui muito para você fechar esse arcabouço aí da questão cultura. E eu vejo muito isso às vezes, né? Você fala bastante, parece que tem consciência, mas a atuação prática às vezes não acontece. E a gente precisa pôr a mão na massa e acreditar que isso faz diferença. Esse cliente Rizomed, né? O que você acha que é importante hoje na relação com o cliente? Me puxa de novo essa pergunta. Vou fazer a pergunta de novo. Na verdade, é você falar como que vocês lidam com o cliente, como que é o contato com o cliente, a preocupação com o cliente, mais a questão de entender o cliente e a preocupação com o cliente. Nós temos um departamento de atendimento ao cliente e pós-vendas muito ativo. O produto, quando você fala da telemedicina, porque são duas experiências que o cliente tem. A telemedicina é 100% online e os médicos que atendem de uma maneira online, eles têm uma orientação mais forte e ele atua sempre nesse quesito. O médico que se propôs a fazer isso, ele está fazendo isso o dia inteiro. Então, ele atende de uma forma mais padronizada.
Quando você vai para a odontologia, ele já tem diversas experiências. O dentista está dentro do negócio dele, o consultório dele é uma empresa. E para você ter capilaridade de atendimento, de estar próximo do local de trabalho, estar próximo da casa do colaborador, porque a gente entende que o deslocamento é um problema, principalmente em grandes cidades como a nossa, você precisa estar perto. E você nem sempre controla tudo aquilo que está acontecendo dentro do credenciado. Então, estar próximo do nosso beneficiário, do usuário do nosso produto é muito importante. Então, nós temos diversos canais de atendimento. O usuário consegue falar com a gente por telefone, WhatsApp, chat, site, Instagram, enfim, nós temos diversos canais, tem 0800, tem tudo quanto é canal de atendimento, está lá disponível para a gente poder atender. Você entra nos nossos sites, todos os nossos canais na internet, os telefones, os canais de conexão estão todos na primeira página, no primeiro plano, para que a pessoa realmente consiga falar com a gente. Então, e a gente viveu ao longo da história, ao longo desses 30 anos, no passado era obrigatório, a gente exigia que a pessoa fosse na sede buscar uma guia de atendimento, não sei, o pessoal mais novo não lembra disso, né? Mas a gente já tem uma certa idade, já tinha que ir lá buscar uma guia, e nessa guia depois tinha que levar no local para o profissional de saúde fazer o pedido do que tinha que ser feito, depois levava para a sede para aprovar, para depois poder tratar. Só que era uma burocracia enorme, só que tinha contato com a pessoa já naquele momento já falava, ela sabia onde era a sede, já sabia com quem falar ali, e então você tinha mais contato com a pessoa. Com o advento da tecnologia e a necessidade da desburocratização do acesso aos serviços, então hoje você baixa um app no seu celular e é totalmente livre. Ali você acessa a rede credenciada, ali você acessa a telemedicina com um aperto de um botão, você vê a rede credenciada de dentistas ali no app e você tem a liberdade de ir direto no dentista. Aumentou a facilidade, mas diminuiu um pouco o contato. Exatamente. E um pouco da questão de muitas pessoas não sabem utilizar o benefício. E então a gente abre todos esses canais de conexão, a gente procura tá sempre colocando ali, no site, ter diversas respostas e está respondendo o mais rápido possível em todas as dificuldades. E nós colocamos o nosso pessoal, né, de atendimento ao cliente sempre disponível para, até se for o caso, agendar uma consulta com o dentista, não na telemedicina, porque ela é imediata, né? Aí é feito lá no botão, mas no dentista, caso necessário, nós entramos em contato com o dentista e agendamos para a pessoa. Encontramos uma especialidade específica da necessidade, né? Um tratamento de canal, uma extração de siso, um especialista em ortodontia. Então a gente tem a equipe pronta para fazer essa intermediação. Você atua ainda como dentista? Sim. Ainda tenho esse lado que não tem nada a ver com a empresa, mas me deixa em contato com a profissão, atualizado. São os seus pacientes que não deixam você parar de atender? Eu acho que não, acho que sou eu mesmo, porque apesar de que eu disse lá no início que eu não tinha, né, no início quando eu era muito jovem, naquela fase de vestibular, de você vai escolher a profissão, eu não tinha aquele negócio muito claro que eu queria ser da vida. Fui porque meu pai era dentista. Mas depois criei o amor à profissão. Você aprendeu a gostar? Aprendi a gostar. E tenho um amor enorme pela profissão. Acho uma profissão maravilhosa. Incentivo. Minhas filhas decidiram não ser dentistas, mas não foi porque eu falava mal da profissão. Muito pelo contrário, a gente sempre falou muito bem. Eu e a minha mulher somos dentistas, atuamos ainda, gostamos muito do que fazemos. E a gente consegue levar as duas faces da vida profissional. E para falar da empresa, você tira o jaleco, coloca a camisa. Isso. Como que você faz para conseguir atuar nas duas frentes? Exatamente assim. Põe o jaleco e depois tira o jaleco. É bem assim. Troca o chip, como você Troca fala. o chip. São mentalidades diferentes, mas
acho que elas se retroalimentam, né, as duas experiências. Você, como eu no momento empresário, não esquecer da essência do que eu estou fazendo, do que eu estou entregando para a sociedade, que é saúde, que é essa prestação de serviço nesse âmbito, que é extremamente importante e que exige muita responsabilidade na hora de você tomar as decisões, porque a gente está mexendo com a vida das pessoas, né? Então é muito importante. E do outro lado, como profissional liberal, não esquecer que a clínica, como eu sou proprietário de clínica odontológica também, junto com meu irmão, que também somos empresários lá, que precisamos desenvolver a clínica também como um negócio, que precisa ter lucro para se manter no mercado ativo e poder trazer os recursos necessários para desenvolver o melhor da profissão. E o que é sucesso para você? Sucesso é algo que é você estar de bem com aquilo que você faz. Você, uma vez que, né, a palavra da moda hoje, que todo mundo toma consciência que é o propósito, que é você ter a consciência real do propósito e você estar verdadeiramente conectado com ele. O propósito da sua vida conectado com o seu propósito profissional. Essa junção dessas coisas, de você ter a clareza disso, vai te proporcionar uma experiência fantástica em todas as áreas da vida, pessoal, de relacionamento, com a família, com filhos, com a sua própria saúde. Você consegue enxergar isso. Então essa harmonia perfeita entre os propósitos de vida e profissional, para mim, é o que é sucesso. E como que você faz para conciliar a vida pessoal, a vida profissional, saúde, família? Então, é você dar prioridade para aquilo que você está vivendo no momento. Presença. Você sabe que eu sou tenho um dos mentores que eu sigo e que tem sido bem presente, que é além do nosso, vou fazer aqui do nosso merchan principal, que é do Flávio Garcia, mas também tem o Joel J. E ele tem uma frase muito emblemática que ele coloca e foi complementada pela Dani Martins. O Joel fala: saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. E a Dani complementou, porque ela tem uma espiritualidade muito grande, que ela colocou Deus, saúde, família e trabalho. E eu tenho procurado trazer isso de uma forma muito real e presente na minha vida. E eu vou te falar que funciona muito e traz isso de uma maneira harmônica para colocar esses dois propósitos em alinhamento. Essa ordem é muito importante. Você pular qualquer uma dessas palavrinhas, você não consegue a próxima. A gente viu muito isso lá no Advanced, né, Cebola? O negócio da espiritualidade. E nós somos privilegiados de ter junto como um colega lá um padre, né? E que trouxe deu um tempero. Palavras no momento certo. Sim, deu um tempero muito especial pro chão do programa, que ele inicia com a espiritualidade e fez muito sentido. E a minha mulher, que também me trouxe, me puxou muito, que isso estava um pouco afastado na minha vida por muitos anos, e tem feito muito sentido. A gente tem evoluído muito nesse quesito também, que, enfim, é o chão, acho que de tudo. E aí vem o restante, né? Cuidar da saúde. Eu sou uma pessoa que eu sempre me preocupei bastante. Sempre gostei de esportes, procuro ir à academia quase todos os dias. Hoje eu procurei adequar isso. Eu, quando era mais novo, saí da faculdade, eu tive um grande amigo, dentista, e eu sempre tive contato com o mar, com a praia.
Meu pai era um fã do litoral do Guarujá, a gente tinha muito, sempre tive contato com o mar. E aí um grande amigo que gostava de vela, de windsurf, e eu comecei a praticar com ele e foi um esporte que eu fiz por muitos anos. E tive a oportunidade de fazer isso até fora do Brasil, e em vários locais do Brasil, inclusive, Nordeste, Sul, e sempre gostei demais. Mas é um esporte que exige um pouco do tempo, de você se deslocar, de você estar lá em locais... Aqui nosso estado, aqui o estado de São Paulo, não é tão bom. É só lá na Ilhabela que você tem uma condição mais adequada. E aí, tem que ir para o Nordeste, tem que ir para o Sul, mais tempo, e aí começou a não juntar com família, com trabalho. Mas eu sempre gostei muito do esporte. Aí comecei a migrar para outras coisas. Fui para corrida de rua, academia para me manter. Pós-pandemia teve a fase da bike, pedalei bastante. E hoje estou na corrida e academia. Mas tem que fazer coincidir dentro do dia, né? Lembra, dentista? Eu sou casado, tenho filho do filho já na fase adulta já, né? Então, como o propósito está muito alinhado, e eu tenho esses valores muito fortes comigo, eu não tenho problema de acordar muito cedo para poder fazer tudo isso e começar o dia com um momento para mim. E que também é um ensinamento que tive lá com o Joel J, que ele fala muito que eu fez sentido para mim, né? Cada um tem que usar isso que faz sentido para si. Ele fala o seguinte, que o primeiro compromisso do dia tem que ser com a gente mesmo. A primeira reunião do dia é com você. Onde você está lá cuidando da sua saúde e dos seus pensamentos. E dali você sai. Tem gente que vai rezar, que vai meditar, fazer academia, para dar um encontro seu. E eu te falar que eu começo o meu dia muito diferente. E saio com muita vontade para cumprir meu propósito e seguir com a minha missão, né, no meu dia. E agora, né, criando uma nova marca, né? Começando uma nova marca, carregando, claro, esses mais de 30 anos de experiência. Os clientes ainda continuam. Como que você enxerga a importância de ter uma marca forte, de ser o CEO e o primeiro influencer da marca? Como que você enxerga o marketing dentro desse momento que você está? O marketing é tudo, né? Eu, ao longo dos 30 anos, demorei bastante tempo para entender isso e para posicionar isso como ele deve, colocar isso na caixa certa e entender que isso é comigo. Sim. Eu tenho que estar à frente disso. Das principais, se não a mais importante de um CEO é cuidar de marketing e vendas. E eu não tinha essa clareza. Mas hoje a ficha caiu. E estou aqui com você, justamente que eu enxerguei em você, uma pessoa para que a gente possa trocar muito e desenvolver essa nova marca. O momento eu vejo como extremamente oportuno, porque é o meu momento de entendimento que eu tenho que colocar toda a minha energia nesse campo. E eu estou com a marca para ser criada, um nome novo que deu todo reenergizou toda a equipe, toda a empresa, um nome que tem a ver com aquilo que a gente está fazendo, o Rizomed, e antes era um nome mais focado no nome dos sócios, um nome fácil, palatável, gostoso de falar, e a marca, ela é aquilo que puxa todo o restante, está acima da empresa, está acima do produto. A marca, ela tem que ser maior até que o dono. E para isso que a gente está aqui, para iniciar esse trabalho com muita vontade, com aquele negócio de querer realmente acordar cedo para vir trabalhar, ir na academia primeiro, mas depois ir para cima e trabalhar, desenvolver esse novo nome, de falar agora que a ARM agora é Rizomed,
A gente está num momento muito importante de fazer essa virada de chave na cabeça, né, interna, na cabeça dos nossos colaboradores, de dentro para fora, exatamente. Então, todos os colaboradores já estão sendo trabalhados com essa intencionalidade de virar realmente Rizomed. Dali, um próximo passo vai ser com os nossos dentistas, nossos parceiros, todos os que o pessoal chama de stakeholders, né? E os credenciados, para chegar na ponta com os clientes. Que nós temos clientes, lembra? Contei a história lá no início, de cliente de praticamente 30 anos. Sim. Ele tem que entender que agora ele não é mais, o fornecedor dele não é mais a RM, agora é Rizomed. E é um produto inovador. Quando você começou lá atrás também era uma inovação. Como que você faz para se manter inovador no seu mercado? Ele está estudando sempre. Eu escutei uma frase vindo para cá, eu não sei de quem é, mas fica o crédito, se alguém souber, não é minha, mas que eu achei fantástica. Que ela fala assim, que a gente tem que viver como se fosse morrer hoje e estudar como se fosse viver para sempre. Excelente. E eu acho que é isso que a gente tem que levar para sempre, né? Viver com muita intencionalidade, com muita energia, com muita vontade de viver e fazer as coisas, e ser intenso em tudo que a gente faz, porque é assim que as coisas vão para frente. Mas precisa estar estudando, precisa estar enxergando o mercado, precisa estar vendo as tendências, ver o que está acontecendo de novo, para trazer as inovações para dentro. Porque é assim que a gente se reinventa, é assim que a gente traz o que tem de novo. E eu sempre tive esse ímpeto também. Na odontologia, na empresa, quem me conhece sabe que se eu vou lá e entendo que aquilo faz sentido, eu já quero na segunda-feira estar pondo em prática, já estar implantando. E aí é importante ter as pessoas próximas, né, para dar uma freada, segurar, para não fazer muita loucura, mas não pode frear tanto também, porque senão você não avança. Então é ter as pessoas para nos ajudar a encontrar o equilíbrio. A gente tem que ter em volta da gente pessoas que confiam na gente, né? Exatamente. Eu falava uma frase, antes da agência, eu trabalhava com eventos. E a frase que eu usava com o meu time é: vem comigo que depois eu explico. É bem isso, mas é bem isso. Era uma frase bem começo de carreira, mas eu acho que a gente ter pessoas ao nosso entorno que confiam na gente, né? E seguem, e liderar pelo exemplo, né? Sim. Como que você lidera seu time? Como que é o Alexandre líder? É bem isso que você falou. Eu procuro trazer muito exemplo. E aí isso junta, quando você está liderando pessoas e você tem sócios, você tem um alinhamento de valores. Porque senão fica difícil você trazer o exemplo. Porque quando e o exemplo tem a ver com o seu comportamento. E o seu comportamento está linkado com os seus valores, com aquilo que você acredita. Então, hoje eu me sinto mais à vontade em ter essa prática, porque com a minha mulher temos um alinhamento de valores nesse sentido, quando o assunto é trabalho. E aí você está lá impondo o seu comportamento e trazendo as pessoas com o exemplo, fica mais fácil. E aí, claro, né? Precisa ensinar, precisa explicar o porquê, precisa dar feedback, pedir feedback das nossas ações também, dar essa abertura, eu acho muito importante, para também a gente saber se a gente não está avançando demais, para que entender o que está acontecendo depois da liderança com todo o time, que o líder está sendo ali o escudo e vai trazer para a gente essas informações. Então, eu enxergo que isso é a ferramenta principal que eu tenho trazido hoje,
e colocar o espírito empreendedor também nos colaboradores. Eu vejo isso de forma muito importante. O intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo, exatamente, porque você pode crescer, todo mundo quer avançar na vida, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer avançar, ser reconhecido, ter oportunidades de crescimento pessoal, profissional e financeiro. Isso tudo está no ímpeto de todo mundo. Poucas pessoas, não, aqui tá bom, aqui eu não quero mais do que isso. Eu, pelo menos, não enxergo assim e tenho dificuldade de estar ao lado de pessoas que pensam desta maneira. E então, acho que quem está comigo entendeu já isso e virou já essa chave, principalmente as lideranças. E aí isso começa a reverberar para baixo, né? E vira quase que um valor para que as pessoas que estão junto do time comecem a pensar dessa maneira. Porque nós, num país que muito protecionista, como nós vivemos no Brasil, e as leis todas dos direitos e tudo mais, acabam criando uma mentalidade mais difícil de você colocar isso. Até aquela situação que nós empresários já sabemos e vivemos e lutamos contra, que é não sermos vistos como vilões. E que só temos o que temos e que chegamos onde chegamos porque exploramos os nossos colaboradores. E que isso é uma grande mentira. Nós precisamos uns dos outros. Nós, empresários, precisamos dos colaboradores para entregar o nosso propósito e chegarmos e desenvolvermos tudo aquilo que a gente quer de entrega para a sociedade. E o colaborador precisa do empresário também para poder se desenvolver e ter um local para ele poder fazer a sua entrega também. Essa história que é o empregador de um lado, né, e o colaborador do outro, não interessa para nenhum dos dois. Para ninguém, exatamente. Não é para gente que essa história vale a pena, né? Exatamente. Criar essa narrativa. Exatamente. No passado, já distante, pode ter existido muito disso e as coisas não existem à toa, né? Então eu entendo que no passado existia a tal da liderança por comando e controle, que se chamava. Sim. Né? E hoje a gente tem a liderança por propósito, né? Porque isso mudou demais. Então, por valores, por propósito, e aí isso cria um ambiente de trabalho muito mais favorável, onde as pessoas realmente têm a mesma vontade de vir trabalhar na empresa como o próprio dono tem. E aí todos crescemos juntos, todos ganhamos, o tal do ganha-ganha. Sim. Eu acredito muito nisso. Perfeito. E o que você quer deixar de legado? Eu vejo muito sobre tudo isso que a gente está falando. É você deixar para a sociedade como um todo, para minha família, para as minhas filhas, elas me conhecem e sabem que eu sou às vezes meio durão nesse sentido de colocar, e elas têm aprendido que a gente deve encontrar, acho que é um dever de todo mundo, buscar encontrar o seu propósito de vida e lutar por ele, por vivê-lo ao máximo, com muita com intencionalidade e muita energia, porque é disso que vale a vida, né? Você acordar todo dia com muita vontade, e só você vai fazer isso se você está enxergando o porquê que você está acordando, por que você está indo atrás, que você vai sair de casa e vai estar desenvolvendo as suas atividades do dia a dia, seja ela qual for. Então, poder dizer para todo mundo que isso existe, isso é possível para todo mundo. Para todo mundo. A vida é feita para ser vivida com vontade, enfim, com tudo isso que vale a pena. Vale muito a pena viver e correr atrás daquilo que a gente quer e daquilo que a gente sonha.
Perfeito. Alexandre, foi excelente o nosso papo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi maravilhoso poder estar aqui, poder ter esse bate-papo fantástico nessa tarde e aprendi muito também. Né? Você sabe que é um dos projetos para que a gente tem agora pela frente, que é também ter um podcast nosso. Sim. Se puder dar o spoiler, já fizemos até uma votação lá, vai chamar Rizomed Conecta. Show de bola. E ainda não tenho, tá só no projeto. Então estou aprendendo, estou vindo aqui e vamos em frente. Vamos em frente. Bom, então fique ligado aí no Rizomed Conecta, podcast do Alexandre, da Ana Paula. E se você quiser saber mais da Rizomed, a gente sempre coloca aqui as informações da empresa, a gente está postando junto. Procurem a Rizomed que você vai encontrar e não perca as novas edições, os novos episódios do ActCast. A gente está sempre aqui no YouTube, no Spotify e espero você na próxima, no nosso podcast, o ActCast.